Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a operação inversa de uma equação, para que vocês possam entender melhor a parte da geometria que estamos trabalhando, tá certo? Então, vamos começar aí. Quando eu falo em dobro, triplo, né, a gente está falando de um número que está sendo multiplicado, no caso, o dobro de um número multiplicado por 2. O triplo de um número é um número multiplicado por 3. Quando eu falo metade de um número, eu não sei que número é esse. Então eu posso chamar esse número de qualquer letra, x, y. Então a gente vai representar isso, no caso, metade de um número é x dividido por 2. Né? O dobro de um número é 2 vezes x. Então eu vou mostrar isso para vocês na forma de equação, porque eu sei que vocês tiveram bastante dúvida em relação a isso. Então, o triplo de um número é igual a 12. Que número é esse? Então, se é o triplo de um número, então é 3 vezes... Que número é esse? Eu chamei de x esse número, tá? Então, 3 vezes x é igual a 12. Então, a gente vai utilizar a operação inversa para encontrar esse número que a gente chamou de x aí. Então, o que a gente vai fazer? O 3, ele está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado, né? Ou seja, para o lado do 12, dividindo. Operação inversa, para a gente encontrar o valor do x. Então, ó, vamos aplicar a operação inversa. Ó. 3 vezes x igual a 12. Eu coloquei escrito que o 3 está multiplicando, então vamos passar para o outro lado dividindo. X é igual... Galera, o 3 saiu daqui, porque ele passou para o outro lado dividindo. Então, x agora vai ser igual a 12 sobre 3. X igual a 4. Então, eu encontrei o valor de x. E é verdade. Se eu colocar aqui 4, 3 vezes 4 vai dar 12, tá? Beleza? Outro exemplo é o da divisão. Se eu tenho a terça parte de um número é igual a 7. Então, que número é esse? Então, é x dividido por 3 igual a 7. Eu vou aplicar aqui também a operação inversa. Se está representando uma divisão, eu vou passar esse 3 para o outro lado, multiplicando quem estiver lá, que no caso é o 7. E eu vou encontrar o valor do x. Então, vamos lá. X vai ser igual a 3 que multiplica o 7. 3 vezes 7, 21. Se eu colocar aqui, no lugar do x, o 21, eu vou dividir 21 por 3 e vou encontrar 7. Tá, galera? Isso aí foi mesmo para vocês poderem entender melhor a parte da geometria que estamos trabalhando com ângulos, tá? Então, galerinha, conforme eu falei para vocês, eu tô voltando aí nesse conteúdo, cálculo de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, primeira coisa, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Então, aí no exemplo, eu tenho que 30 graus é oposto, né, a x. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Se são congruentes, tem a mesma medida. Logo, x é igual a 30 graus. Beleza? Outro exemplo aqui. Eu tenho que o ângulo 3x e o ângulo 120, eles são opostos pelo vértice, logo eles são congruentes. Então, eu digo que 3x é igual a 120, tá? Olha aí o que eu falei para vocês, vocês vão utilizar a operação inversa. Vai passar o 3, que está multiplicando o x, para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 120 dividido por 3. X é igual a 40 graus. Beleza, galera? Ó, eles são congruentes. Falando aí de ângulos complementares e suplementares. Outra vez, ângulos complementares são ângulos que, quando a gente soma eles, o resultado dá 90 graus. Ângulos suplementares, a soma desses ângulos resulta em 180 graus. Então, exemplo aqui. Eu tenho que um ângulo de 60 mais um ângulo y, né? É uma meia volta de um ângulo. Meia volta de um ângulo é 180. Logo, o ângulo de 60 e o ângulo y, eles são ângulos suplementares, porque a soma deles vai resultar em 180. Então, aí a gente vai fazer o cálculo para encontrar o suplemento de 60, né? Que é 60 mais y igual a 180. O y vai ser encontrado quando a gente subtrai
o total, né, que é 180, pelo ângulo que a gente já tem, que é 60 graus. 180 menos 60, eu encontrei 120. Logo, y é igual a 120. Se eu somar o 120 com 60, eu vou obter 180 graus. Beleza? Ângulos complementares. A soma desses ângulos resulta em 90 graus. Logo, se eu tenho um ângulo aqui do quadradinho, né, que é o ângulo de 90 graus, e eu digo que esse pedaço vale 45, quanto vai valer x? Bem, é o complemento de 45, né? Então, 45 mais x é igual a 90. X vai ser o total, que é 90, menos o ângulo que já está sendo dado. Então, eu vou encontrar o complemento dele. 90 menos 45, que deu 45 graus. Beleza, galera? Agora a gente vai trabalhar a parte dos cálculos com os ângulos, tá? A gente já falou aí de ângulos opostos pelo vértice, de ângulos complementares e suplementares. Agora a gente vai falar sobre ângulos correspondentes e os ângulos alternos externos e internos, tá? Esses ângulos a gente consegue visualizar quando a gente tem duas retas paralelas, tá? Cortadas por uma transversal. Mostrei para vocês a formação de 8 ângulos, 4 aqui e 4 aqui, tá? Então, aí a gente consegue visualizar os ângulos correspondentes, tá? Que sempre vai ser um ângulo externo e um interno que estejam sempre do mesmo lado, ou seja, a relação entre eles vai estar toda desse lado e toda desse lado, tá? Então, eu vou pegar sempre um ângulo externo e um ângulo interno. Esses ângulos, eles são correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes, eles são sempre congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, eu pegando aqui um ângulo B e um ângulo F, tá? Eu tenho um ângulo externo e um ângulo interno. Eles são correspondentes, que possuem a mesma medida, tá? São congruentes. Agora, pegando um ângulo interno e um ângulo externo. Ó, o ângulo D e o ângulo H estão do mesmo lado, tá? Ó, um ângulo interno e um ângulo externo. Esses dois ângulos, eles são correspondentes, ou seja, possuem a mesma medida. Vocês vão entender melhor, né, na aplicação dos exercícios. Por isso, vocês precisam saber essa correspondência entre os ângulos, tá? Quando é que os ângulos são alternos, externos e internos? Primeira coisa, para localizar os ângulos externos, você vê que você tem duas retas paralelas e que fora dessas duas retas você tem dois ângulos e dois ângulos. Esses ângulos estão na parte externa. Ó, o ângulo AB e o ângulo H e G, eles são ângulos externos. E dentro da reta, das duas retas, né, nós temos 4 ângulos também, que são considerados ângulos internos, D, C, E e F. Então, a partir daí, a gente vai conseguir classificar ângulos alternos, externos e internos. O que são ângulos alternos? São ângulos que estão alternados, tá? Não estão do mesmo lado. Então, se eu estou falando de ângulo alterno e externo, eu vou olhar os ângulos que alternam, ó, que se cruzam. Ângulo A e G e o ângulo B e H. Percebam que são ângulos que estão alternados. E eles são ângulos alternos externos e são congruentes. E os ângulos alternos internos são aqueles que estão dentro da reta, tá? Mas que também estão de formas alternadas, tá? Eles se cruzam, ó, o ângulo D, o ângulo F e o ângulo C e o ângulo E. Eles são ângulos alternos internos, tá? Então, vamos lá. Ângulos alternos externos e internos. Dei o exemplo aí para vocês. Coloquei o A e o G, tá vendo aqui, ó, ângulo A e o ângulo G. Eles estão externos e eles estão alternados. Então, eles são ângulos alternos externos. Possuem a mesma medida. E dei exemplo também do ângulo C e do ângulo E. Tá vendo? Eles estão alternados, se cruzando aí. Então, eles estão internamente aqui, então eles são ângulos alternos e internos.
possuem a mesma medida, tá? Porque eles são congruentes. Então, vamos ver isso aqui nos cálculos para a gente saber identificar através dessa correspondência que eu fiz aqui com vocês. Primeiro exercício aí, nós temos duas retas paralelas, RS, cortada por uma transversal T, tá? Primeiro eu vou identificar. Eu tenho todos os ângulos internos? Não, eu tenho um ângulo externo e tenho um ângulo interno. Qual é a relação que a gente tem quando eu tenho um ângulo externo e interno? Olha aqui. São congruentes um ângulo externo e um ângulo interno. Eu estou falando de ângulos correspondentes, tá? Sempre vai ter um externo e um interno do mesmo lado, ou seja, esses dois ângulos são correspondentes, possuem a mesma medida. Quando eu falo que possui a mesma medida, eu vou igualar esses ângulos, eles são iguais. Então, a gente faz a relação de 3x igual a 75, beleza? Eles são congruentes. E a gente vai fazer agora a relação, né, de operação inversa. A gente vai, que o x vai ser igual a 75, o 3 que está multiplicando vai passar para lá, dividindo. E x vai ser igual a 25. Beleza, galera? Então, eu encontrei o valor desse ângulo. Se eu substituir aqui, né, o valor do x, vai ficar 3 vezes 25 e eu vou encontrar 75 graus. Verdade que esses ângulos são congruentes, tá bom, gente? Vamos ver agora o próximo exercício aí, a relação entre eles, tá? Primeiro eu vou olhar aqui. Bem, eu tenho dois ângulos internos, né? Eu posso dizer que eles são alternos, porque ó, um tá de um lado e o outro tá de outro. Eles estão internamente aí. Então aí eu posso dizer que eles têm o mesmo valor, porque eles são alternos internos, tá? Logo, o x vale 70 graus. Beleza, já encontrei o valor de x, ó, ângulos alternos internos. Agora eu tenho essa relação aqui. O que é isso aqui? Nós vimos anteriormente. Ângulos opostos pelo vértice. Eu digo que 2y é igual ao x, que vale 70. Se ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem a mesma medida. Logo, eu posso dizer que 2y é igual a 70. E aí a gente vai utilizar a operação inversa. O 2 ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 70 dividido por 2, o y vai valer 35 graus. Se eu pegar aqui o 2 e multiplicar por 35, eu vou obter 70 graus, ou seja, eles são opostos pelo vértice, possuem a mesma medida, tá bom, galera? Próximo exemplo aí. Próximo exemplo, eu tenho um ângulo externo e eu tenho um ângulo externo aqui também, tá? Vamos pela relação que a gente possa ter. Porque para trabalhar ângulo correspondente, externo e um interno, ele teria que estar do mesmo lado. Então, já descartei essa possibilidade. Eu tenho um ângulo externo e tenho outro ângulo externo, só que eles estão alternados, ou seja, eu tenho um ângulo aqui e o outro ângulo, 80 e o ângulo B, eles são alternos externos, possuem a mesma medida, são congruentes. Portanto, B é igual a 80 graus. Então, encontramos o valor de B, que é 80. E aqui, o que a gente tem aqui? Nós temos um ângulo de meia volta. O que é um ângulo de meia volta? É um ângulo que vale 180. Então, eu posso dizer que B e A são ângulos suplementares. Então, qual é o suplemento, né, de 80 graus? É o que falta para chegar a 180, né? Então, A vai ser 180 menos 80, que vai ser 100 graus. Então, eu já encontrei o valor do ângulo A. Então, 100 com 80, ó, esse ângulo todo aqui vale 180 graus, tá bom, galera? Beleza. Um abraço para vocês.